Fala pessoal que segue o canal aqui do Criando Infância. E eu vou começar com algumas situações reais. Você provavelmente já viu ou já passou na pele quando uma criança se joga no mercado fazendo birra, que quer alguma coisa, ou então que grita para não tomar banho, e até mesmo bate no pai, na mãe, na família, no cuidador. E mais do que isso, você já deve ter se sentido julgada nessa situação por tantos olhares à sua volta. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você justamente como o cérebro da criança funciona nessas situações e como você pode fazer para melhorar isso com uma técnica de 1 minuto. E é mito quando a gente fala que essa criança tá fazendo manha, tá fazendo birra, ou então que ela tá testando o limite, como se fosse uma coisa extremamente planejada e voluntária da criança. E ainda mais quando a gente escuta assim, deixa aí chorando que passa, ou então é só ignorar, ela tá fazendo isso para que você compre ou dê o que ela tá querendo naquele momento. E quando a gente escuta esses comentários de terceiro e leva em prática, o que acontece é justamente o contrário do que a gente quer com a criança. Ela vai entender que a gente não tá validando esses sentimentos e também que não tá prestando atenção no que o corpinho dela diz pra gente. Quem segue aqui o canal escuta muito eu falar de uma criança, a gente precisa olhar para esse corpinho, o que esse corpinho tá nos mostrando. Porque muitas vezes esse planejamento do que a criança quer ou não, ou então ela tá tentando explicar o que ela tá sentindo, não vai acontecer. E a birra é a forma como o corpo tá mostrando que ela tá agindo naquela situação, mas não é voluntário. Então o que acontece, né? Esse cérebro da criança, ele ainda está em desenvolvimento, ele vai continuar em desenvolvimento até 21 anos. E essa parte do cérebro que controla os impulsos ali e também o raciocínio, que chama córtex pré-frontal, ele ainda não está desenvolvido. É como se a gente pegasse a parte emocional do cérebro, que quem comanda isso é a amígdala, e sequestrasse a parte racional. Então, esses estímulos eles ficam muito mais exacerbados, a criança não consegue se controlar de fato, e aí ela apresenta esse comportamento que é, na verdade, um pedido de socorro. Ela não está fazendo isso de propósito, tá? Então, a gente precisa ter isso muito bem claro na nossa cabeça. Então, a solução para isso aqui é uma técnica que vai levar 1 minuto para essa criança se acalmar. E eu chamo de técnica de conexão. Como o próprio nome já diz, a gente vai oferecer conexão ao invés de ignorar e falar para parar de fazer manha, que isso não vai levar a nenhum lugar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é abaixar e ficar do mesmo tamanho da criança, para que a gente possa validar isso que ela está sentindo. A gente tendo esse gesto, já está mostrando para a criança que eu entendi o que você está passando e eu tô aqui para que a gente possa passar por isso juntos. E num segundo momento, a gente nomeia essa sensação que ela tá sentindo. Então, se ela estiver triste porque não ganhou aquilo que tava ali na loja, olha, eu entendo que você tá triste nesse momento, que você tá frustrado, que você tá emotivo. Então, a gente nomeando, ela vai interiorizando aquelas sensações, aqueles sentimentos e depois, né, num outro momento, ela pode usar isso com mais facilidade, quando ela conseguir planejar isso melhor e usar o verbal, né, a fala para expressar isso tudo. E aí, no final, a gente oferece uma conexão física. O que seria isso? Filho, filha, criança, sobrinho, você quer um abraço? E aí, então, tudo que é liberado de hormônio nesse abraço, ele ajuda esse cérebro voltar para o centro, vamos dizer assim, né? Então, fazendo esses 3 passos em menos de 1 minuto, a gente vai oferecer para a criança um maior conforto, vamos dizer assim. E isso tudo vai diminuir o nível de cortisol, ela vai parar de se estressar naquele momento, que é esse hormônio, essa função, e vai estar disponível para te escutar, tá bom? Então, sempre lembrar que nós não vamos falar durante a tempestade, a criança não vai te ouvir, ela não vai conseguir prestar atenção. A gente precisa esperar a tempestade passar para depois explicar todo o contexto, todo o cenário e com certeza ela vai ter uma disponibilidade muito maior para entender aquilo tudo que acabou de acontecer. E eu quero saber de você. Você já enfrentou uma birra ou uma manha como essas que eu falei aí ao longo do vídeo? E o que você fez para sanar? Me conta aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder os conteúdos aqui. E nos vemos aí no próximo vídeo.